Bem-vindos à escuridão. Existem lugares neste mundo onde a fronteira entre a vida e a morte não é uma linha, mas uma fenda aberta. Os cemitérios não são apenas depósitos de ossos, são arquivos de almas que se recusam a descansar. Hoje, trago 10 relatos reais que desafiam a lógica e deixaram testemunhas marcadas para sempre pelo horror puro. Prepare-se, porque depois disso, você nunca mais caminhará por um campo santo com a mesma tranquilidade. História 1. O túmulo que mudava de lugar em Zamora. O cemitério de Sant'Ilano, em Zamora, sempre foi um lugar de silêncio sepulcral, mas para Julián, o coveiro mais antigo do local, o silêncio se tornou uma ameaça há 3 invernos. Tudo começou com o túmulo de uma mulher chamada Elvira, uma dama que, segundo os registros, morreu em absoluta solidão, sem parentes para reclamar seus restos nem amigos para deixar flores. Sua lápide era simples, uma laje de granito cinza colocada no setor mais antigo do panteão, perto dos muros de pedra que o separavam do mundo exterior. No entanto, uma manhã, ao fazer sua ronda habitual, Julián notou algo que gelou seu sangue. O túmulo não estava onde ele lembrava. No início, pensou que sua memória estava falhando devido à idade, mas ao consultar o mapa oficial do cemitério, o horror se confirmou. O túmulo de Elvira estava agora 3 metros mais à esquerda, bem ao lado de um mausoléu abandonado. Não havia rastro de escavação, nem pegadas de maquinário, nem terra removida que indicasse uma profanação. A laje estava perfeitamente encaixada no solo, como se estivesse ali há décadas. Julián passou o dia tentando encontrar uma explicação lógica, mas a lógica foge quando a morte decide caminhar. Durante a semana seguinte, o fenômeno se repetiu. A cada madrugada, ao abrir os pesados portões de ferro, Julián encontrava o túmulo em um ponto diferente. Às vezes aparecia sob o grande salgueiro que chorava sobre as valas comuns, outras. Achava-se inexplicavelmente perto da entrada principal, como se estivesse tentando escapar do recinto. O coveiro, movido por uma mistura de terror e dever, decidiu ficar uma noite para vigiar. Escondeu-se na pequena cabana de ferramentas, com uma lanterna e seu rosário, observando o setor onde o túmulo descansava naquele momento. Às 3 da manhã, o ar ficou denso e um cheiro de terra úmida e flores podres inundou a cabana. Não houve ruído de motores nem vozes humanas. Julián observou pela fresta da porta como uma sombra densa, mais escura que a própria noite, redemoinhava sobre a laje de Elvira. A pedra começou a vibrar com um rangido surdo, um som de fricção contra o chão que parecia o lamento de 1000 almas. Sem que ninguém a empurrasse, a tumba começou a deslizar lentamente pelo caminho, deixando um rastro de geada negra em sua passagem. Julián não conseguiu gritar, sua garganta estava fechada pelo pânico. Ao amanhecer, o túmulo estava no extremo oposto do cemitério, bloqueando o caminho para o ossário. Elvira não queria estar sozinha, ou talvez, o próprio cemitério rejeitasse sua presença. Os rumores dizem que Julián pediu demissão naquele mesmo dia, mas antes de ir, marcou com giz a posição do túmulo. Na manhã seguinte, a marca estava lá, mas o túmulo de Elvira havia desaparecido completamente do plano visual. Alguns dizem que agora descansa em um lugar que não pertence a este mundo, movendo-se eternamente em busca de um descanso que o solo de Zamora não pôde lhe dar. Se esta história gelou seu sangue, não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais relatos de terror. História 2. O ancião que rezava diante da própria lápide em Nuevo León. Nos arredores de Monterrey, existe um panteão pequeno, cercado pelo mato e pelo calor sufocante do norte do México. Durante anos, visitantes e funcionários relataram a presença constante de um ancião vestido com um terno escuro, um pouco gasto pelo tempo, que se ajoelhava pontualmente toda a tarde diante de uma lápide de mármore preto. Sua figura era tão habitual que muitos o consideravam apenas um viúvo devoto, uma alma solitária que encontrava consolo na proximidade de seus entes queridos. No entanto, havia algo em seu olhar que não condizia com a tristeza comum, seus olhos não refletiam dor, mas uma profunda e desconcertante resignação. Raul, um jovem que trabalhava limpando túmulos para ganhar uns trocados, sentiu-se intrigado pela constância do ancião. Um dia, enquanto varria as folhas secas dos corredores próximos, decidiu se aproximar para oferecer um pouco de água, pois o sol de Nuevo León era impiedoso.
Ao estar a poucos metros, notou que o ancião não emitia som algum, mas seus lábios se moviam em uma prece frenética e silenciosa. O ar ao redor do homem parecia estranhamente frio, um contraste violento com os 38 graus que o termômetro marcava. "Boa tarde, senhor", disse Raul com respeito. O ancião não respondeu. Continuava com a vista fixa na pedra, com as mãos entrelaçadas com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Raul, pensando que o homem tinha problemas de audição, deu mais um passo e olhou acidentalmente a inscrição da lápide diante da qual o ancião rezava. O nome gravado em letras douradas dizia: Mateu Lozano, de 1945 a 2021. Descanse em paz. O coração de Raul saltou. O ano do falecimento era o ano anterior. Olhou de novo para o ancião e, ao observar com detalhes, percebeu que a fotografia de cerâmica incrustada no mármore era o retrato exato do homem à sua frente. O mesmo nariz aquilino, a mesma cicatriz na bochecha esquerda e a mesma expressão de vazio. Naquele instante, o ancião virou a cabeça lentamente para Raul. Seu rosto não tinha profundidade, era como se estivesse vendo através de um véu de cinzas. "É difícil se acostumar com a casa nova", sussurrou o ancião com uma voz que soava como o render de galhos secos. "A gente nunca termina de aceitar que o nome na pedra é o nosso próprio." Raul soltou a vassoura e saiu correndo sem olhar para trás. Ao chegar ao escritório do panteão, contou o ocorrido ao administrador, um homem calejado por décadas vendo coisas estranhas. O administrador, sem se abalar, pegou um velho registro e lhe mostrou a foto do enterro de Mateu Lozano. Era ele. Tinha morrido de um infarto exatamente naquele local enquanto visitava sua esposa. Desde então, Mateu não parou de rezar pela própria alma, preso em um loop eterno onde sua devoção é a única coisa que o mantém ligado à terra que agora o cobre. Se esta história te pareceu inquietante, inscreva-se no canal e dê like no vídeo para nos apoiar. História 3. Os olhos que se abriam nas fotografias dos túmulos na Flórida. Em um cemitério histórico da Flórida, onde o musgo espanhol pende dos carvalhos como sudários cinzentos, as lendas urbanas fazem parte da paisagem. Mas há uma que aterroriza especialmente fotógrafos e entusiastas do paranormal, a do setor 4, onde as lápides vitorianas conservam retratos de porcelana dos falecidos. Estas fotos, tiradas em vida ou nos famosos retratos post-mortem da época, mostram rostos serenos e olhos fechados em sinal de descanso eterno. No entanto, quando a luz do sol se retira e as sombras das árvores se alongam sobre a grama, os rostos nas fotos parecem ganhar uma vida grotesca. Mark, um investigador amador, decidiu documentar essas anomalias com uma câmera de alta resolução. Tinha ouvido testemunhos de vigilantes que juravam ter visto piscadelas nos retratos, mas ele buscava provas físicas. Na primeira noite de sua investigação, focou no túmulo de uma menina chamada Sarah, cuja foto mostrava uma pequena com os olhos placidamente fechados. Mark tirou várias fotos com flash e depois revisou a tela da câmera. Na primeira foto, a menina estava normal. Na segunda, as pálpebras de porcelana pareciam ter deslizado apenas 1 milímetro. Na terceira, os olhos da menina estavam completamente abertos, revelando pupilas negras infinitas que pareciam observar diretamente a câmera. O terror se apoderou de Mark quando ele se virou para os outros túmulos do setor. Ao acender sua lanterna e varrer com feixe de luz as lápides circundantes, percebeu que não era apenas a menina. O ancião do mausoléu contíguo, a mulher do túmulo de mármore branco e o jovem soldado do canto, todos tinham os olhos abertos em seus retratos. Pior ainda, os olhos se moviam. Não importava para onde Mark caminhasse, os olhares de porcelana o seguiam com uma precisão inumana, cheios de uma curiosidade maligna e faminta. O silêncio do cemitério foi quebrado por um som de 1000 pequenos estalos, como se a cerâmica das fotos estivesse rachando sob a pressão dos olhares. Mark sentiu que sua própria visão começava a falhar. Como se algo estivesse drenando sua energia através do contato visual com os mortos. Tropeçou em uma raiz e caiu sobre uma tumba recente. Ao se levantar, sua mão tocou a foto de um homem falecido naquela mesma semana. O homem, que na foto original sorria com os olhos fechados, agora o olhava com ódio, e sua boca de cerâmica havia se curvado em uma careta de agonia. Mark fugiu do local,
deixando para trás seu equipamento. No dia seguinte, voltou com a polícia, mas todos os retratos estavam normais. Os olhos estavam fechados, as expressões eram serenas. No entanto, ao revelar as fotos que haviam ficado em sua câmera, descobriu algo pior. No último fotograma, quando ele corria para a saída, via-se seu próprio rosto refletido no vidro de um dos túmulos. No reflexo, seus próprios olhos estavam fechados, como se ele fosse o morto, e os habitantes do cemitério fossem os únicos vivos observando-o do outro lado do espelho da morte. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like se quiser mais histórias que tirem o seu sono. História 4. O nicho que exalava ar quente em pleno inverno em Ávila. Castela no inverno é um lugar de frio cortante e ventos que parecem facas de gelo. No cemitério municipal de Ávila, as temperaturas costumam baixar de zero, e as lápides se cobrem de uma geada prateada que nunca derrete totalmente durante o dia. No entanto, na fila superior dos nichos da ala norte, existia um espaço que desafiava todas as leis da termodinâmica. O nicho número 442, pertencente a um homem que morreu em um incêndio florestal anos atrás, não só não acumulava geada, como de suas frestas emanava um ar quente úmido que distorcia a visão. O fenômeno foi descoberto por um grupo de operários que realizava manutenção. Ao aproximar a escada do nicho 442, sentiram uma lufada de calor que os lembrou do ambiente sufocante de uma sauna. A princípio pensaram em um cano estourado ou alguma reação química dos materiais de construção, mas o cemitério não tinha calefação nem tubulações de água quente. O mais perturbador não era apenas o calor, mas o cheiro. O ar que saía do nicho cheirava a suor humano, a respiração ofegante e aquele aroma metálico que o sangue desprende quando está quente. Um dos operários, movido por uma curiosidade imprudente, aproximou o ouvido da pequena fissura na borda da lápide. O que ouviu o deixou paralisado. De dentro da parede de cimento, ouvia-se um arquejo rítmico, o som de alguém tentando recuperar o fôlego após uma corrida desesperada. Era um som orgânico, vivo, que parecia vir de pulmões humanos que se recusavam a parar de funcionar. O ar quente exalado pelo nicho batia em seu rosto com uma temperatura de quase 40 graus, enquanto o resto de seu corpo congelava no inverno de Ávila. A administração do cemitério decidiu chamar uma equipe de técnicos para verificar a integridade estrutural do nicho. Ao colocar sensores térmicos, os resultados foram aterradores. A temperatura no interior do nicho 442 era constante, 37 graus centígrados, a temperatura exata de um corpo humano vivo. A fonte de calor não era externa, vinha diretamente do centro do caixão selado. Diante do temor de uma profanação ou um erro médico macabro, autorizou-se uma abertura de emergência sob supervisão judicial. Quando os pedreiros retiraram a lápide e quebraram a vedação de tijolos, uma nuvem de vapor quente e sufocante envolveu os presentes. Ao abrir o caixão, o que encontraram desafiou qualquer explicação. O corpo do homem estava perfeitamente conservado, sem sinais de decomposição. Mas o mais horrendo foi que, ao tocá-lo, o médico legista retirou a mão instantaneamente. A pele do cadáver estava quente ao tato, seu peito subia e descia em um movimento quase imperceptível. E o suor cobria sua testa. O homem que morrera entre as chamas parecia estar vivendo um incêndio eterno em seu interior, uma agonia térmica que o frio de Ávila jamais poderá extinguir. Selaram o nicho novamente, mas até hoje, nas noites mais frias de janeiro, pode-se ver o vapor saindo do nicho 442 como se o cemitério estivesse respirando. Se gostou deste relato, dê like e inscreva-se para nos apoiar a trazer mais histórias. História 5. O caixão infantil que balançava sozinho em Sonora. Em uma zona remota do deserto de Sonora, existe um panteão esquecido pelo tempo, onde as cruzes de madeira apodrecem sob o sol inclemente. No centro deste lugar, há um pequeno mausoléu de grades enferrujadas que guarda o corpo de um menino que faleceu há quase um século. O que faz com que este lugar seja evitado pelos moradores é um fenômeno que ocorre à luz do dia, sem necessidade de sombras ou mistérios noturnos. O pequeno caixão branco, colocado sobre um suporte de pedra dentro do mausoléu, balança suavemente de um lado para o outro, como um berço movido por uma mão invisível. Um grupo de jovens universitários, armados com câmeras e ceticismo, decidiu visitar o lugar para desmentir a lenda. Ao chegar, o deserto estava em calma absoluta.
Não soprava nem a mínima brisa, o calor era um peso morto que mantinha tudo imóvel. No entanto, ao se aproximarem das grades do mausoléu, viram o caixão infantil se movendo. O balanço era rítmico e constante, clac clac, clac clac, o som da madeira batendo contra o suporte de pedra. Era um movimento deliberado, como se alguém estivesse ninando o menino para que não acordasse de seu sono eterno. Um dos jovens, querendo demonstrar que era um truque de imãs ou desequilíbrios, enfiou a mão pelas grades e parou o caixão com força. Sentiu uma resistência vibrante, como se uma corrente elétrica percorresse a madeira. Assim que soltou o esquife, ele voltou a balançar imediatamente, mas desta vez com mais força. Como se a entidade invisível estivesse incomodada com a interrupção. Nesse momento, o silêncio do deserto foi quebrado por uma risada infantil que pareceu sair do chão sob seus pés. Não era uma risada alegre, era uma gargalhada aguda e sem vida que se multiplicou no eco das colinas circundantes. O terror se apoderou do grupo quando o caixão começou a girar violentamente sobre seu eixo. De dentro, começaram a sair pequenos golpes, como se mãos minúsculas estivessem arranhando a madeira para tentar sair. "Deixem-me brincar", sussurrou uma voz no ouvido de um dos jovens, tão clara como se alguém estivesse colado a ele. Ao olhar para trás, não havia ninguém, mas na areia quente marcavam-se pequenas pegadas de pés descalços que davam voltas ao redor do grupo, fechando um círculo invisível. Saíram fugindo enquanto o som do balanço se transformava em um golpe seco e violento, como se o caixão estivesse prestes a quebrar. Ao olhar pelo retrovisor enquanto se afastavam, viram uma pequena figura sentada sobre o teto do mausoléu, acenando a mão em um gesto de despedida. O menino de Sonora não busca descanso, busca companhia, e seu berço continuará se movendo eternamente na solidão do deserto até que alguém seja incauto o suficiente para entrar e ficar para brincar para sempre. História 6. As vozes que discutiam sobre um túmulo familiar no Kansas. Em um cemitério rural no Kansas, cercado por campos de milho que sussurram com o vento, existe um túmulo familiar pertencente aos Blackwood. Durante 3 gerações, esta família foi conhecida por suas disputas internas, seus ódios herdados e uma violência surda que nunca saía das paredes de sua fazenda. Quando o último dos irmãos morreu, foram todos enterrados sob uma enorme laje de granito com o sobrenome da família. Mas a morte não trouxe a paz. Os vizinhos das fazendas próximas começaram a relatar sons inquietantes que emanavam do solo, logo abaixo da inscrição dos Blackwood. Não eram lamentos nem prantos. Eram discussões. Vozes claras e furiosas de homens e mulheres que gritavam insultos, cobranças por terras perdidas e segredos familiares nunca revelados. As discussões começavam sempre à meia-noite e se prolongavam até o primeiro raio de sol. Um jornalista local, curioso pelo fenômeno, decidiu passar uma noite perto do túmulo com um equipamento de gravação profissional. O que capturou em sua fita foi uma sinfonia de ódio que desafiava a sepultura. "Você roubou o meu testamento!" gritava uma voz masculina que parecia sair das profundezas da terra. "E você me deixou morrer sozinha na neve!" respondia uma voz feminina, carregada de uma amargura que fazia o ar vibrar. As vozes se sobrepunham, criando um ruído ensurdecedor de gritos e golpes secos contra o interior dos caixões. O solo ao redor do túmulo dos Blackwood estava sempre revirado, não por mãos humanas, mas pela vibração constante da raiva que fervilhava abaixo. O jornalista sentiu a temperatura cair drasticamente e o chão sob seus pés tornar-se instável, como se a terra estivesse prestes a se abrir para cuspir os mortos em meio à sua briga eterna. De repente, as discussões pararam. Um silêncio antinatural caiu sobre o cemitério. O jornalista aproximou seu microfone da laje e ouviu um sussurro coletivo: "Ele está nos ouvindo." Naquele instante, uma força invisível o empurrou para trás com uma violência brutal. Ao se levantar, viu que a pesada laje de granito havia rachado de cima a baixo. A fita de gravação começou a derreter dentro de seu aparelho, e as vozes que antes brigavam entre si, agora se uniam em um único grito de ódio direcionado a ele. O cemitério no Kansas continua lá, e o túmulo dos Blackwood permanece rachado. Os que se atrevem a passar por perto em noites de tempestade dizem que já não se ouvem apenas vozes.
Mas o som de unhas arranhando o metal e o vidro, um sinal de que a família Blackwood está perto de resolver suas diferenças da única forma que conhecem, levando seu ódio para o mundo dos vivos. Inscreva-se para mais histórias de terror e não esqueça de deixar o seu like se gostou. História 7. A lápide que sangrou durante a chuva em Santander. Santander é uma cidade de chuva persistente e mares cinzentos. Em um de seus cemitérios costeiros, onde o salitre corrói as cruzes de ferro, ocorreu um evento que as autoridades eclesiásticas tentaram ocultar por décadas. Trata-se da lápide de um homem que, em vida, foi acusado de um crime atroz que nunca pôde ser provado. Após sua morte e sepultamento em uma vala comum convertida em nicho, um fenômeno macabro começou a se manifestar toda vez que o céu da Cantábria se abria em tempestade. Enquanto todas as outras lápides se molhavam com a água clara da chuva, a pedra deste homem começava a exudar um líquido espesso, viscoso e de um vermelho vibrante. Não era ferrugem, nem resina de árvores próximas. O líquido percorria os sulcos das letras gravadas, preenchendo nomes e datas com uma substância que tinha o cheiro inconfundível de ferro fresco, sangue. A princípio, o coveiro pensou tratar-se de uma brincadeira de mau gosto, mas por mais que limpasse a pedra com alvejante e escovas de aço, o sangue voltava a brotar de dentro do mármore assim que caía a primeira gota de água. Um grupo de cientistas locais colheu amostras do líquido durante uma tarde de tempestade. Os resultados foram impossíveis de processar. O líquido era, de fato, sangue humano do tipo negativo, o mesmo tipo do falecido. O mais inquietante é que o sangue estava vivo, com células que ainda mantinham atividade biológica residual, algo que não deveria ocorrer com alguém enterrado há mais de 10 anos. A lápide não estava manchada, ela estava sangrando, como se a pedra fosse uma extensão da carne ferida do homem. A lenda diz que o homem morreu gritando sua inocência, e que o sangue é sua alma tentando escrever a verdade que ninguém quis ouvir. Hoje, o nicho foi coberto com uma camada de cimento selador, mas os moradores dizem que, se você se aproximar durante uma tempestade forte, pode ouvir o som de um gotejamento constante e ver uma pequena corrente vermelha abrindo caminho pelas frestas, buscando o mar de Santander para lavar um pecado que a terra se recusa a perdoar. História 8. O sacerdote que perdeu a fé dentro de um cemitério de Jalisco. O padre Anselmo era um homem de fé inabalável. Havia passado a vida administrando os últimos sacramentos, convencido de que a morte era apenas um passo em direção à luz. No entanto, tudo mudou em uma noite em que aceitou realizar uma vigília no cemitério local após uma série de profanações estranhas. A noite transcorria em calma até as 2 da manhã. Anselmo rezava o terço quando notou que o som dos grilos cessou de repente. Um silêncio denso caiu sobre o lugar. Das frestas das lápides, não saíram espíritos nem anjos, mas uma escuridão líquida que devorava a luz de seu lampião. Anselmo ouviu milhares de sussurros que não falavam de paz, mas do vazio absoluto. Os sussurros lhe diziam que o outro lado era um deserto de cinzas e que cada oração dita em sua vida era uma mentira para ocultar o horror da inexistência. Na manhã seguinte, encontraram o padre Anselmo sentado à entrada do cemitério. Seu cabelo, que antes era cinza, havia ficado completamente branco. Seus olhos estavam fixos no horizonte, sem qualquer faísca vital. Ele queimou suas vestes sagradas e nunca mais pronunciou uma oração. Quando lhe perguntaram o que tinha visto, ele apenas respondeu: "Eu vi o que há por trás do véu, e Deus não estava lá. Só existe fome." História 9. O corredor que não existia de dia em um panteão no Colorado. Em um antigo panteão da era da corrida do ouro no Colorado, as tumbas formam um labirinto caótico. Há uma anomalia que só se manifesta quando a lua cheia atinge o seu ápice. Aparece um caminho perfeitamente delineado, um corredor ladeado por ciprestes negros que não figura em nenhum mapa e que, durante o dia, é apenas um paredão de rocha sólida. Um excursionista chamado David decidiu acampar por perto e, ao ver o corredor, entrou nele. À medida que avançava, o som do vento desapareceu. As tumbas não tinham nomes, apenas símbolos estranhos, olhos abertos e espirais infinitas. Ele caminhou por horas, mas ao olhar para trás, a entrada estava a apenas alguns metros, o espaço havia se curvado. No final, encontrou um anfiteatro de lápides olhando para um fosso central que exalava uma névoa azulada com cenas de vidas que nunca ocorreram.
David percebeu que aquele era um depósito de almas que o tempo apagou. Ele conseguiu escapar antes que o corredor se fechasse, mas, ao olhar-se no espelho depois, descobriu que seu próprio rosto estava começando a desaparecer. Suas feições tornavam-se borradas. O corredor do Colorado não guarda apenas corpos, ele rouba a identidade de quem o percorre. História 10. O cadáver que mudou de posição dentro do caixão em Burgos. Na província de Burgos, na Espanha, existe um caso que intriga legistas há gerações. Trata-se dos restos de um soldado da Guerra Civil, enterrado em um caixão de zinco selado. Cada vez que o caixão é movido ou aberto para inspeção, o corpo é encontrado em uma posição radicalmente diferente da anterior. Na primeira vez, o corpo, originalmente colocado de braços cruzados, apareceu de bruços, com os dedos rígidos como se tentasse cavar o metal. 50 anos depois, em uma segunda exumação, o cadáver foi achado sentado, com as costas apoiadas na parede do caixão. O impossível é que o corpo está completamente mumificado, não há músculos ou energia para mover esses ossos secos. Na última abertura, há 5 anos, o cadáver olhava para cima. Com a mandíbula deslocada em um grito silencioso e uma das mãos apoiada no vidro da tampa, deixando uma marca de cinzas que não estava lá antes. Os guardas evitam passar perto de seu nicho. Dizem que ouvem batidas rítmicas, o som de alguém que muda de postura constantemente, buscando um conforto que a morte não pode oferecer. O corpo é apenas um invólucro, e às vezes, o que fica dentro quando a vida se vai tem seus próprios planos para a eternidade. Você chegou ao final destes 10 relatos de horror. Se conseguiu ouvir todos sem desviar o olhar, você é um verdadeiro corajoso. Diga-me nos comentários, qual destas histórias pareceu a mais aterradora para você? Você já viveu alguma experiência estranha em um cemitério? Eu quero ler. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar like no vídeo. Compartilhe com alguém que precise de um pouco de horror na vida. Lembre-se, as lápides não guardam apenas nomes, guardam verdades que, às vezes, é melhor não despertar. Nos vemos na próxima história, se você tiver coragem.